Olá! O primeiro relato sobre o surf é de 1778 e foi feito pelo navegador James Cook, que descobriu o arquipélago do Havaí e presenciou as primeiras práticas do esporte. Porém, a presença das mulheres no surf, assim como nos outros esportes, demorou a chegar e foi feita de forma gradativa. Com a luta das mulheres por igualdade e popularização do esporte, cada vez mais ele se tornou acessível e praticável por qualquer um, fazendo com que a presença feminina aumentasse muito ao longo dos anos. Este foi o tema escolhido pela jornalista Ana Beatriz Borges para a realização do seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Elas sobre as Ondas é um documentário que fala da relação das mulheres com o surf e o impacto que o esporte causou em suas vidas. Eu sou Vanderlei Dias e Ana Beatriz Borges é a minha convidada. O MAC Entrevista está começando. Ana, obrigado pela tua presença, viu? Eu que agradeço por estar aqui, estou muito feliz. Ana, qual foi a inspiração para o seu projeto de TCC? Particularmente, meu sonho, minha paixão pelo esporte. Eu não poderia falar de algo diferente que mudou a minha vida, digamos assim, e que eu comecei tardiamente, mas não aos 21 anos, um sonho de criança e que hoje eu tenho o prazer de estar praticando. Você pratica surf desde que idade? Aos 21. Ah, você começou com 21? Comecei. Eu comecei na pandemia. Fiz uma aula aos 14 anos, mas na época eu morava no Mato Grosso, então inviável. E ao mudar para a praia, na pandemia eu tive a oportunidade de estar em contato com o mar o tempo todo e realizar isso. Você mora no litoral de São Paulo há quanto tempo? Desde 2020, metade de 2020. Ah, eu achava que você praticava surf desde garota, desde criança, assim, não? Não, eu falo que eu era uma surfista de alma, mas na prática não. E por que você escolheu fazer documentário para esse projeto? Eu sou apaixonada por documentário. Eu gosto do fato de que a gente pode estar relatando um tema real, não de forma ficcional, obviamente trazendo objetos ficcionais. E por retratar histórias, eu contar histórias de pessoas, contar as suas perspectivas, ainda que eu coloque a minha perspectiva e poder dar conhecimento às pessoas sobre um determinado tema, que no caso foi o surf feminino. Por que a mulher? Eu olhei para mim, eu me lembrei de um caso, na verdade, quando eu andava na praia e eu ficava admirada quando eu vi uma mulher indo surfar, porque aquilo parecia de outro mundo. Aquilo parecia, caraca, uma mulher surfando, né? E eu me perguntei, caraca, por que eu tenho esse pensamento? Porque é incomum. Hoje mudou muito. Eu acho que pós-pandemia a gente tem muito mais mulheres na água. Não referente à pandemia, eu digo, mas é um número que tem crescido. Então já não se fala mais de um surf super masculino. Ainda que você vá em outras praias e haja uma proporção bem menor, como ainda existe, quando eu vou surfar, às vezes tem eu e outra mulher e apenas homens. Mas foi essa questão de não ver tantas mulheres e quando ver eu achar incrível, que eu falei, eu preciso falar desse tema, porque eu tô praticando e eu não tenho com quem conversar. Eu não tinha uma amiga surfista. Eu não conhecia uma pessoa que surfava para me dar dicas, né? Eu comecei no escuro e aí no momento que eu comecei com um grupo de mulheres, fui conhecendo outras e aí a gente foi construindo o nosso universo. Foi muito difícil chegar nessas pessoas para conversar, para conseguir, né? Eu sei que o TCC é complicado, o TCC é individual. Como é que foi o processo de produção? Então, por eu já estar inserida, são todas pessoas do meu meio. São, na verdade, meus amigos, minhas amigas que eu conheci no mar. Basicamente, você está surfando e você acaba fazendo uma amizade. Então, nossa amizade nasceu ali do berço do mar mesmo. Então, não foi tão complicado por eu já estar inserida. E eu acho que isso que me motivou a contar a história delas, porque a maioria, e se não todas que estão no meu documentário, começaram também tarde. Nenhuma delas surfava desde pequena. Coincidentemente, todas somos filhas da pandemia, mudamos para o litoral na pandemia e evoluímos o nosso surf ao morar lá. Então, existia um ponto em comum entre nós e eu
quis trazer isso, ainda que não seja o tema principal, mas de forma, digamos assim, escondida, sabe? Subentendido. Tem alguma história que você pode destacar aqui? Todas mais ou menos são parecidas? Ou tem uma história que falou, essa me chamou mais atenção? Eu acho que todas são bem parecidas, assim. Eu acabei por não trazer algo muito grandioso, porém, o que eu acho mais legal e o que quis trazer como ponto principal foi a emoção, assim, o quanto aquilo significa para elas e o quanto aquilo as mudou de certa forma. E eu conhecendo, então talvez as pessoas não tenham essa perspectiva, mas é que eu tenho. Como eu vi toda a evolução nesse tempo, estava subentendido para mim que aquilo era o mais importante, ver de um ano para cá o quanto as coisas evoluíram, quanto elas mudaram, quanto elas ganharam confiança, o quanto o esporte nos modificou. Então, eu acho que esse era o centro que eu queria trazer, que era essa relação, que não é uma história específica, um conto específico, mas de todas. Teve algum momento que você falou assim, não consigo, não vai dar certo? Todos, eu acho. Porque, enfim, você está num ambiente diferente, né? A faculdade que eu fiz era aqui em São Paulo, eu estava lá. Fiz sozinha, eu tive ajuda, mas eu aprendi que audiovisual não se trabalha sozinha. Ajuda técnica, né? Exato. Não se trabalha sozinha, se trabalha com pessoas, né? Então, você tem uma pessoa com a câmera, uma pessoa para ajudar com o som. Então, assim, se você quer fazer tudo sozinho, você vai conseguir, mas você vai passar muito perrengue. E é o que eu fiz. Eu acabei, às vezes, fazendo muitas coisas sozinhas e tecnicamente, tive muitas dificuldades, o que me fez questionar se eu conseguiria. E até o último, finalíssimo momento do meu documentário, até depois de pronto, eu pensei, nossa, mas não é bem o que eu imaginava. E nunca é, assim, é muito difícil a gente colocar 100% do que a gente imagina no papel. Hoje você mexeria nele? Seria outro documentário? Com certeza. Eu mexeria e eu faria muitas coisas diferentes. Mas eu também acho que foi o que foi e, enfim, contei a minha história, ou a história delas, né, sob minha perspectiva, mas mudaria. Eu acho que vai sempre ter alguma coisa para mudar. E o intuito do meu documentário não é permanecer ali, é ser algo com várias histórias. Então nada me impede de contar outra forma, de outro jeito. Quando a gente faz um TCC, quando o aluno faz um TCC, sempre assim, tem objetivo pessoal, tem objetivo profissional, tem aquela coisa, vou terminar, pronto e acabou. Qual foi o impacto desse TCC, desse trabalho na sua vida pessoal e você acha que ele vai te ajudar profissionalmente? Eu acredito fielmente que sim. Pessoalmente, foi meu primeiro objeto de trabalho assim com audiovisual, que é uma coisa que eu gosto, documentário. Então pude colocar em prática isso, que para mim foi muito importante. Pude mostrar para mim que eu sou capaz, então eu fiz um trabalho que, assim, muita gente gostou e eu fiquei, nossa, vocês gostaram. Principalmente o fato de ele ter sido autoral do começo ao fim, então as imagens, a música, a trilha sonora, eu quis trazer tudo meu. E acredito que profissionalmente, como eu quero trabalhar com surf no futuro, de alguma forma ele está inserido ali, e eu gosto muito da parte de audiovisual e surf alinhado, então pode ser um abrir de portas, mas... Você acabou juntando a questão da música também, né, que é algo forte para você, que é bastante importante na sua vida, e acabou Sim. incluindo no documentário. Exatamente. Eu consegui alinhar essas minhas paixões e, enfim, fazer algo único. E é o que eu pretendo ao longo dos meus trabalhos, sempre trazer muita autoria.
Como você vê o surf hoje, ou como a sociedade, você acha que a sociedade vê o surf? O surf, por exemplo, foi um sucesso, assim como o skate, foi um sucesso nas últimas Olimpíadas, sucesso mesmo, para mim inesperado, né? Quando eu falei, nossa, que esporte legal, os dois esportes, né? As novidades da Olimpíada. Como você acha que a sociedade enxerga o surf? Eu acho que a sociedade, ela está começando a entender mais, assim, eu acho que tudo, sinceramente, no Brasil começou com o Gabriel Medina. Ele abriu muitas portas para o esporte aqui. Então, antes era uma coisa bem assim, de desleixado, ou que a pessoa surfa ali. O que era, né? Hoje se tornou um esporte, assim como o futebol, no qual você tem os seus ídolos, você tem os caras ali que, né, estão dominando. E brasileiro está dominando. Então, você tem a WSL, que é a World Surf League, como se fosse uma FIFA, né, uma Copa. E ela está acontecendo, então são em vários países, né, nos picos de surf. E brasileiro está dominando muito. Brasileiro está, tipo, ganhando. Então, assim, a gente tem um surf muito forte, mas como qualquer esporte, é necessário investimento, tem muita gente boa, muito atleta bom. E você acha que é espaço para a mulher? Bastante espaço para a mulher? Muito espaço para a mulher. Tem muitas jovens surfistas surgindo, se você vê, muito, muito capazes, assim, e que estão ali entrando nesse campeonato mundial, e até essas novas que estão surgindo, já pequenininhas, surfando muito. E o que a gente precisa é de investimento, é de, enfim, olhar para o esporte e enxergar ele como também um mecanismo de melhora, não só pessoal, sabe? Mas entender que nosso país tem muita, e não é só futebol. Surf é um esporte que a gente domina. E se a gente olhar com esses outros olhos, principalmente para a mulher, que é super capaz, elas estão realmente dominando o negócio, a gente vai ver pessoas brilhantes surgindo. Ana, você falou das dificuldades que é realizar um TCC individual, né? Jornalismo aqui no Mackenzie individual. Que dica você daria para quem vai começar a fazer o TCC, para quem está indo para o 6º, para o 7º semestre e vai realizar o TCC individualmente? Bom, primeiro, organização. É uma coisa que, não sei nem se pode falar, mas já falando, eu fui muito desorganizada. Eu fui assim, na base da minha intuição. Isso não me ajudou, isso me prejudicou. Então, quando você faz um projeto audiovisual, quando você faz documentário, existe uma questão chamada roteiro. E o roteiro é justamente organização. Se eu tivesse organizada, eu teria tido menos dor de cabeça, teria feito, justamente talvez eu correria da forma como eu estava imaginando. Então, eu diria para quem está fazendo, começando o TCC, primeiramente, ame o seu tema, não faça qualquer tema, pegue um tema que, cara, você vai querer ler, você vai querer estudar sobre, porque você vai... É um ano de trabalho. É um ano de trabalho. E assim, não use como qualquer coisa. Pegue o seu TCC como se você fosse usar para o mercado de trabalho. Porque as pessoas, às vezes, fazem o TCC, tipo, só para passar. Se você trabalha assim com o seu TCC, você não vai estar evoluindo na vida. Aquilo ali é para o seu portfólio, é para o seu crescimento. Então, se você tem objetivo de trabalhar com algo na sua vida formada, pegue isso como tema e faça. Organize, pesquise bem seus entrevistados, conheça bem suas histórias e, independente do formato que for, né, documentário, audiovisual ou escrito, e seja autêntico, né? Tenha suas ideias, tenha a sua forma de pensar, saiba colocar a sua perspectiva, não tenha medo de colocar a sua perspectiva e dê o seu melhor. Então, não faça meia boca, faça o máximo. E com organização, para você não entregar tudo na última semana. Muito bem, boas dicas. Ana, brigadíssimo por você ter vindo aqui. Muita sorte aí no mercado, né? Agora a realidade começa, né? Tá fora da faculdade. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso na vida. Eu que agradeço e boa sorte aí para todos que estão tentando, vai dar certo. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.